Muito bom dia, me chamo Gustavo Bertanha. Vou aqui hoje passar aqui uma coisa para vocês que é simplesmente sobre o autoconhecimento, mas uma coisa para a gente evitar, né? Como eu sempre passo, né? Manter a ética. A ética é uma coisa que eu gosto de colocar muito, né, nos assuntos, que é a forma de você viver mais em harmonia, né? E também da gente usufruir, né, das coisas que já temos, né? Tipo supermercado, mecânico, né? Precisar de uma empresa de telefonia, etc. Isso daí, né? Na verdade, eu sempre gosto de colocar a série Designated Survivor. Quem já assistiu vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer, porque funciona assim. O presidente, né, ele precisa ali no caso de toda a atenção do mundo, ele precisa estar descansado, ele precisa estar com a cabeça dele leve, porque aparece 1 milhão de empecilhos pro cara, né, da maior magnitude possível aquilo ali, né? Então o cara sempre precisa estar com a cabeça leve, né? E é mais ou menos isso que nós passamos no nosso dia a dia, que faz com que a gente se alimente errado, né? Que é picuinhas no trabalho, filhos, né? Que dá muita responsabilidade. Tem o nosso dia a dia ali, que já é o trabalho em si, que já, né? É o que eu tô falando aqui, que é o nosso maior estágio ali, no caso de atenção. E exatamente isso, né? Então você vê que durante o dia a dia você tem que lidar com algumas empresas, né? E exatamente nesse ponto que a gente, tipo assim, pode minimizar. Eu gosto, por isso que eu uso sempre, né, o Designated Survivor, essa série do Netflix, que você vê, né, o quanto vai diminuindo, né, os empecilhos da vida dele, né? Então, tipo assim, eu era adolescentezinho, né, eu tinha um celular que eu tinha que colocar crédito nele. Então, às vezes me faltava crédito e eu tava ali trocando uma mensagem com alguém, e depois, quando eu tive um de conta, aí, você entendeu? É uma coisa tão minúscula, mas que, tipo assim, já ameniza um problema. É menos alguma coisa que você vai tendo, e você vai aprendendo a minimizar esse tipo de coisa. Tem certas empresas, né, que nós necessitamos. Por exemplo, seguro de carro. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu passei, né? O céu tá bonito hoje, né? Sem nuvens, daquela cor. Então, voltando na empresa, né, de seguro, eu passei meses, né? E isso desgasta você, porque você precisa do carro, né? A empresa não forneceu nenhum, né? Como foi dito, falou assim, no seu, né? Como no seu, quando você fez aqui com a ficha com a gente aqui, você não solicitou um carro reserva. Só que aí a empresa também pouco se importou, né? Esse é um grande detalhe, né? A empresa pouco se importou do tempo. Eu fiquei, acho que de 4 a 5 meses sem meu carro. Eu montei nele ontem. E deixaram de fazer muita coisa. Então, você vê, são 5 meses você tendo que ter desgaste com essas coisas. Então eu acho sempre excepcional, né? Sempre estar colocando e sempre estar vendo muito bem esse tipo de coisa, né? Por exemplo, um restaurante que você senta e você não é bem atendido, um Uber, né, que você pega ali, ou outra empresa que seja, que você vai usufruir, e você acaba tipo assim, né, não vou pontuar, não vou classificar, não vou falar. Quando você faz isso, né, olha como tudo está interligado. Quando você tem esse tipo de atitude, você está colocando, né, é como se fosse num relacionamento. A pessoa está sendo tóxica com você e você
está abraçando aquilo e você não fala nada, né? E aquilo ali continua, né? E aquilo ali não está te fazendo bem, você está incomodado com aquilo ali, só que você está guardando. Você não está colocando aquilo ali. E o que começa a acontecer com você? Você já reparou aquelas pessoas que têm vitiligo, eu não vou lembrar o nome da outra lá, que são escoriações do cotovelo, no joelho, aquilo é estresse. Seu corpo, né? Apesar do seu dia a dia, seu corpo, ele começa, quando você começa a carregar muito isso, seu corpo começa a gritar. Então, eu sempre gosto de passar os vídeos que são coisas extremamente necessárias para o nosso melhor convívio. Então, não é uma coisa que eu faço assim, posso fazer ou não. O direito é todo de qualquer um, é a liberdade. Porém, quando você faz, isso é inteligência emocional, né? É você ter uma ferramenta para melhorar a forma do seu convívio. Por que eu citei o Designated Survivor? Exatamente por um propósito. Porque você tem na sua vida coisas para resolver que você às vezes não sabe ainda, que são extremamente fugiu até uma palavra, que arruma um adjetivo, uma coisa muito foda, entendeu? Aí você para e pega isso daí e coloca picuinha no trabalho, aí você tá com carro, que nem eu passei, né? Retorna a dizer, o dia tá lindo hoje, o céu tá maravilhoso, passei um problemaço, né? Cada um ficar jogando um pro outro, também a corretora minha também, Deus me livre, né? Depois, quando eu comecei a pesquisar sobre essas empresas, eu comecei a ver, olha, eu recebi reclamação de onde estava o mecânico sobre modificação de peças. Eu estava ali quando as pessoas estavam me vendo, né, sem o carro, e vendeu o carro, o que aconteceu com o seu carro, e eu explicava, né, e as pessoas, isso daí você vai passando informações. Eu cheguei a dialogar já, né, nos três, e tampouco os três, né, tanto o mecânico, cada um parecia um jogo de vôlei. Isso daqui que eu tô vindo falar para vocês é extremamente importante, né? Então a corretora não ligou, a seguradora também, e cada um jogava pro outro. Um falava que tem que ligar pro outro, que tem que ligar pro outro, tem que ligar pro outro. Nisso eles me enrolaram de quase 5 meses sem o carro. Você imagina só, não se prontificaram, né? Eu dialoguei, eu falei, eu trabalho com isso, é de extrema importância vocês terem esse tipo de coisa. Eu moro em cidade pequena, sabe uma coisa que eu ouço muito aqui? Eu abri um negócio e não deu certo. Olha, a inteligência emocional o tempo inteiro, quem não imagina para que serve, a inteligência emocional retorna a dizer, o óbvio também precisa ser dito, tem um vídeo que fala sobre isso. A inteligência emocional é exatamente para isso, é uma ferramenta que você tem para auxiliar o seu dia. Ou seja, lembra do que eu tinha contado lá, que eu tinha um telefone, que eu passava perrengue, cara, para mim era um perrengue quando faltava ali, que eu não conseguia mandar mensagem. Depois, quando eu tive outro que eu podia mandar infinitas mensagens, né, que nem hoje nós podemos. Tem até pessoas que já me falaram que o WhatsApp parece que é ilimitado, mesmo que você esteja sem internet, parece que você consegue mandar, se eu não me engano, parece que foi isso, essa informação. Então você vê, imagina se você tivesse sem, né, com a necessidade de comunicação que tem hoje, mesmo que seja para besteira, você imagina? Então isso daí já auxilia. Você não para pensar, mas isso já é uma mão na roda, você está entendendo? Então é extremamente bom você saber dessas coisas, né? Trabalhar em cima disso. Eu já conversei com o mecânico, já que trabalhou com o meu carro. O mecânico também é outra coisa muito difícil. Eu cheguei a conversar, falei, cara, você está com algum problema, cara? Porque, olha só, não tem nexo passar 4 meses com o carro. Eu acho que deve ter uma coisa com esse número, mais ou menos. O cara nunca terminava o carro, nunca, entendeu? Sempre enrolando.
Você vê que o cara não ia trabalhar, eu já começo já a pensar assim, esse cara deve ter alguma coisa, algum problema psicológico, né? Aquele transtorno chamado vagabundagem também. Então você vê, essa troca de informação, o buscar, o conhecer as coisas, você ter esse planejamento antes, cara, você tira um peso da sua cabeça antes de você fazer as coisas. Se não vem por amor, vem pela dor. Eu já aprendi isso com a seguradora e a corretora que eu tive. Já é uma coisa que eu já fujo daquilo ali. Já mostrou pra mim. Restaurantes que eu já sentei, fui tipo assim, pessimamente mal atendido. Bares, geralmente quando eu morava no Rio, né, que você tá ali bebendo tal, ali comemorando alguma coisa, e aí o cara quer ir embora pra casa dele e começa a socar a cadeira em cima da mesa. Se você não gosta do trabalho que você faz, tá dando horário, não sei o que, cara, se tem cliente ali, né? Por isso que eu sempre falo, eu adoro trabalhar dentro de empresa com isso, porque alguma pessoa sempre vai fazer alguma coisa ali. Essa reunião não é reuniãozinha chata pra, que nem eu vejo, tipo assim, eu já vendo missa, eu já fiquei ali, porque na frente de casa eu fiquei, não tô menosprezando, mas eu vejo assim, eu falo, não é uma coisa muito de solução, porque as pessoas que eu converso, elas vão buscar ali uma força espiritual, mas elas ainda continuam não entendendo e não conseguindo, né? É importante o espiritual, mas falta essa parte psicológica de trabalho também, né? De pessoas relatando, falando, olha, a pessoa tá lá dentro, mas ainda tá fazendo picuinha com outro, né? O cara tá lá com a esposa, mas ainda tá falando besteira com outra pessoa. Então, falta muito isso, né? E isso daí é uma coisa que atrasa muito a nossa vida. Então, é muito bom o conhecimento, né? A psiquiatra Ana Beatriz falou uma coisa que eu falo muito aqui, que é, depois que você aprendeu a ler, você tem esse conhecimento, o autoconhecimento e o poder da leitura, você passa a não bater mais sua cabeça. Isso é magnífico, esse poder é magnífico, né? De você sentar no restaurante, não ser bem atendido, você voltar lá, de você estar num relacionamento, o negócio não tá bom, você ter conhecimento e não estar mais ali, você entender, você precisa, né, para ir na academia, você precisa começar a fazer tal coisa. Eu sempre vejo esse tipo de coisa, na relação, você não pode ficar passando por aquilo. Cara, essas palavras são lindas, né? Para quem já conseguiu fazer isso. Tem muita gente que está ouvindo aqui agora e não faz a menor ideia de como sair, de como deixar, de como ver o novo. O novo é um fantasma. Você vê que nos filmes, geralmente eles colocam uma coisa grotesca para assustar, né? No filme, quando tal, que é uma coisa, exatamente, porque aquilo ali é novo, né? Fizeram uma experiência, né, num colégio, colocaram uma criança, né, com um saco lá na cabeça, com uma roupa diferente, e ela ficou totalmente afastada, né? Até o ponto aonde uma criança foi fazer amizade e aí as outras começaram a se sentir à vontade com aquilo. Aquilo é o novo, é o diferente, é o mundo aonde não se chegou. Olha a imagem daquilo, porque aquilo ali anda daquele jeito. Então a gente, outro exemplo clássico, Scarlett, que é mentora do Leandro Carnal. Essa mulher, ela foi torturada na época da ditadura. E veja bem, ela passou 4 dias tomando chute, pontapés, socos e choque, né? E humilhação. No 4º dia, trocou-se o torturador. Ela disse que ela nunca na vida dela ela sentiu tanto medo. Ou seja, até torturador, ou seja, até quando você está na pior, cria-se zona de conforto. Ela estava tomando soco, chute, etc. E mesmo assim, ela continuava, ela tipo assim, ela sentiu medo, né? Ou seja, ela se acomodou. Porra, aquele ali dá soco, chute e choque. O que será que esse novo vai fazer? O novo gera medo.
né? Talvez a gente que nem permaneça numa seguradora passando um perrengue com uma coisa dessa, né? Eu tô vindo aqui falar disso, né? Porque reúne sempre, tá vendo? É uma coisa que está sempre grudada uma coisa na outra, é uma ramificação, é uma raiz, né? Não tem como eu estar falando de inteligência emocional e eu não estar falando de família, eu não estar falando de trabalho, eu não estar falando de amigos, né? Tá falando de você pensando numa coisa, programando alguma coisa para sua vida. Todos esses detalhes fazem com que sua vida, né, seja extremamente mais saudável. Um exemplo clássico: se você está com uma dor de dente, está com dente com alguma cárie, alguma coisa, o resto do seu corpo, se um sistema, né, tá falho, o resto não funciona, né? Você está lá na academia se matando, hipertrofia, emagrecimento, está se alimentando bem, se um sistema que está fora, né, que ali, ou você está com a cabeça, né, pensando, porra, está acontecendo, onde será que está minha esposa, onde está meu namorado, onde está não sei o que, será que está fazendo isso? Cara, se você está com a cabeça perturbada, você não rende na academia, você não rende no trabalho, né? Você vai acabar descontando nos filhos. Olha só, lá na gringa acontece mais do que aqui, né? A maioria dos casos de psicopatas mesmo acontece do que? Da mãe. Por isso que os caras, né? Isso eu fui até procurar entender o porquê. Eu falei, por que será que os caras têm um padrão feminino, né? Os homens, né? Tem psicopata mulher, mas geralmente os casos mais abordados assim, que ficam mais expostos, são os masculinos. E aí um psicólogo estava explicando exatamente isso, que é o padrão, né, feminino visual à mãe. O que acontece? O pai geralmente maltrata a mãe. A mãe pega a aversão, aquele maus tratos, e o filho representa, lembra, né? Geralmente o filho nasce muito a cara do pai. E aí a mãe pega a aversão à criança e começa a destratar essa criança. Em vez de ela dar amor, ela dá descaso, destrato, né? Maus tratos, né? Então, por isso que quando ele cresce, ele acaba vendo, né, ali uma mulher com um colar que a mãe usava, um jeito de prender o cabelo, e ele acaba vindo, porque como ele foi ensinado na vida dele, ele foi ensinado a não ter amor, né? O negócio dele foi sempre agressão, foi sempre o repúdio, foi sempre colocar para baixo, a humilhação. Então a forma dele representar o carinho dele é dessa maneira, né? Nem todos chegam a matar, né? Mas você está vendo que o que eu estou dizendo para vocês aqui é de extrema importância. Eu estou abordando mais hoje empresas, né? De você parar, né? Só que não tem como deixar de falar de outras coisas, mas parar e analisar extremamente antes, né? Aonde você vai depositar ali, né, sua confiança, né? No caso do que eu passei aqui com o carro, que eu vim aqui reportar isso para vocês, que eu já passei com mecânico, já passei em restaurante, né? E inúmeros lugares que você já passou. Isso são coisas inevitáveis. Assim como eu disse, dá para trabalhar no ambiente, colocar ali, implantar uma ética, explicar para todo mundo. Todo mundo vai viver em harmonia, em paz depois que ouvir aquilo? Não vai. Por quê? Porque cada um pensa de uma maneira. E é exatamente isso que eu estou passando para vocês, né? Eu estou aqui colocando a cabeça SUS para funcionar, né? Fala assim, realmente, não vai ter uma empresa que vai ser um alecrim dourado, né? Vai ser o santo graal. Não tem. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente deixa de bater muito a cabeça. Agradeço aqui, né? Um grande abraço para vocês. Quem tiver dúvida pode me chamar lá no meu Instagram, tá? Grande abraço.